Mistérios dos Maias. A civilização maia, que floresceu por milênios nas densas selvas da Mesoamérica, é um dos capítulos mais fascinantes e enigmáticos da história humana. Suas cidades imponentes, pirâmides que arranham o céu, intrincados sistemas de escrita e avançados conhecimentos astronômicos têm cativado a imaginação de exploradores, arqueólogos e entusiastas por séculos. Embora muitos dos seus mistérios já tenham sido decodificados, revelando uma sociedade complexa e altamente sofisticada, outros enigmas persistem, alimentando a busca incessante por uma compreensão completa desse povo extraordinário. Ceres, o auge de seu poder e influência, é geralmente associado ao período clássico, quando cidades como Tikal, Palenque, Copan e Calakmul se ergueram como centros de poder político, religioso e intelectual. Essas cidades não eram meros aglomerados de edifícios, eram metrópoles vibrantes, com estruturas monumentais, praças públicas movimentadas e uma intrincada rede de estradas que conectavam os centros urbanos. A localização geográfica, abrangendo partes do que hoje é o sul do México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras, proporcionou aos maias uma rica diversidade de ecossistemas, desde as terras baixas tropicais até as terras altas vulcânicas, composto por centenas de glifos, que combinavam elementos fonéticos e logográficos. Essa escrita era utilizada para registrar eventos históricos, rituais religiosos, genealogias de governantes e conhecimentos astronômicos. O berço de uma civilização milenar, as estelas monumentos de pedra, com inscrições esculpidas, códices e a cerâmica pintada, revelaram as histórias de ascensão e queda de dinastias, alianças e guerras entre cidades e estado e as complexas crenças espirituais dos maias. Foi somente no século XX, com o trabalho pioneiro de pesquisadores como Yuri Knorosov, que a decodificação começou a avançar significativamente. Knorosov, um linguista russo, propôs que os glifos maias não eram meramente ideogramas, mas sim um sistema logossilábico, onde alguns glifos representavam palavras inteiras e outros representavam sílabas. Essa percepção revolucionou o campo da maianística e abriu as portas para a leitura de inscrições, que por séculos estiveram em silêncio. Era usado para registrar eventos agrícolas e sazonais. Além disso, os maias desenvolveram um calendário de contagem longa, um sistema linear que registrava o número de dias desde uma data mítica de criação. Este calendário era essencial para datar eventos históricos e prever ciclos astronômicos. Eles utilizavam um sistema de numeração vigesimal e foram um dos poucos povos antigos a desenvolver o conceito de zero de forma independente. A história maia abrange um vasto período, com suas raízes se estendendo por volta de 2000 a. Seus conhecimentos astronômicos eram aplicados não apenas para fins calendáricos, mas também para alinhar seus edifícios e cidades com eventos celestes, refletindo sua profunda conexão com o cosmos e a crença de que os movimentos celestes influenciavam a vida na Terra. Uma sociedade hierárquica e organizada. As evidências arqueológicas sugerem que algumas regiões sofreram períodos prolongados de seca. As cidades nas terras baixas do norte, como Chichén Itzá e Mayapan, continuaram a prosperar no período pós-clássico, embora com algumas mudanças culturais e políticas. No entanto, o desaparecimento das grandes cidades do sul e a interrupção da produção de monumentos inscritos representam um dos maiores enigmas da arqueologia. Infelizmente, a conquista trouxe devastação. Doenças europeias, para as quais os maias não tinham imunidade, dizimaram grande parte da população. A violência da conquista e a imposição da cultura e religião europeias levaram à supressão de muitas das tradições maias. Esses conflitos teriam desestabilizado a região e desviado recursos. Era usado para fins rituais e de adivinhação. Grandes cidades foram abandonadas, a construção de monumentos cessou abruptamente e a população diminuiu drasticamente. A decodificação dos mistérios maias não é apenas um feito acadêmico, é também um ato de reafirmação e valorização da rica herança de um povo que suas crenças e práticas diárias. Ainda há um campo de pesquisa ativo
dependendo mais de achados arqueológicos do que de textos. Apesar dos desafios, continua a existir e a contribuir para a tapeçaria cultural do mundo. Não houve uma única causa para esse declínio, mas uma combinação de fatores é geralmente apontada. A sociedade maia era rigidamente estratificada. No topo da pirâmide social estavam os Halash Wainik, os governantes sagrados, considerados intermediários entre os humanos e os deuses. Novas descobertas arqueológicas, o aprimoramento das técnicas de leitura de glifos e o uso de tecnologias avançadas. Como lidar para mapear cidades escondidas sob a densa folhagem da selva, continuam a trazer à luz novas informações e a desafiar antigas suposições. Abaixo deles, havia uma elite de nobres, sacerdotes, guerreiros e escribas, que detinham o conhecimento e o poder. É um testemunho da capacidade humana de desvendar os segredos do passado e de apreciar a complexidade e a engenhosidade de civilizações que, por séculos, estiveram envoltas em mistério. Os maias, com suas cidades majestosas e seu profundo conhecimento do cosmos, continuam a nos inspirar e a nos lembrar da rica tapeçaria da história humana. A vasta maioria da população era composta por camponeses que trabalhavam nas terras agrícolas, fornecendo o sustento para toda a sociedade. Artesãos e comerciantes também desempenhavam papéis vitais, produzindo bens e facilitando o intercâmbio entre as diferentes regiões. A religião permeava todos os aspectos da vida maia, com um panteão complexo de divindades e rituais elaborados, incluindo sacrifícios humanos, que eram vistos como necessários para manter o equilíbrio cósmico e apaziguar os deuses. A escrita maia, a voz de uma civilização. Um dos maiores triunfos dos maias foi o desenvolvimento de um sistema de escrita complexo e altamente sofisticado, uma das poucas escritas totalmente desenvolvidas das Américas pré-colombianas. Por muito tempo, a escrita maia permaneceu um mistério indecifrável, um emaranhado de símbolos que desafiava os esforços dos estudiosos. Hoje, somos capazes de ler e compreender uma parte significativa da escrita maia, o que nos permitiu reconstruir a história política, social e religiosa dessa civilização com um nível de detalhe antes inimaginável. O domínio do tempo, calendário e astronomia. Os maias eram mestres em matemática e astronomia, desenvolvendo sistemas de calendário que eram incrivelmente precisos para sua época. 2 calendários principais eram usados em conjunto. Tzolk'in, um ciclo de 260 dias, combinando 20 nomes de dias com 13 números. Hab, um ciclo de 365 dias, dividido em 18 meses de 20 dias, com um período adicional de 5 dias, considerados azarados. A combinação desses 2 calendários formava o ciclo calendárico, que se repetia a cada 52 anos. Os maias construíram observatórios astronômicos precisos, como o Caracol em Chichén Itzá, e eram capazes de prever eclipses solares e lunares com notável precisão. O colapso maia. Enigma persiste. Um dos maiores mistérios que ainda intrigam os estudiosos é o colapso da civilização maia do período clássico, especialmente nas terras baixas do sul. Por volta do século IX Código de Degradação Ambiental, o crescimento populacional e a agricultura intensiva podem ter levado ao desmatamento, erosão do solo e esgotamento dos recursos hídricos. Guerras e conflitos internos. Inscrições maias revelam um aumento nas guerras entre cidades e Estado, possivelmente motivadas por disputas, por recursos ou poder. Crises políticas e sociais. A crescente complexidade da sociedade e as pressões sobre a elite governante podem ter levado a revoltas sociais ou a uma perda de fé na capacidade dos líderes em manter a ordem e a prosperidade. Doenças, embora menos evidências diretas, existam para o período clássico. A introdução de novas doenças poderia ter tido um impacto significativo na população. É importante notar que o colapso não significou o fim da civilização maia. A chegada dos conquistadores e o legado maia
Quando os conquistadores espanhóis chegaram à Mesoamérica no século XVI, encontraram um povo maia, que, embora não estivesse no auge de seu poder clássico, ainda mantinha uma rica herança cultural e um sistema social e religioso complexo. Apesar da opressão, a cultura maia persistiu. Hoje, milhões de maias ainda vivem em suas terras ancestrais, falando suas línguas tradicionais e mantendo muitos de seus costumes. Mistérios que ainda persistem. Embora a decodificação da escrita, calendários e aspectos da vida maia tenha sido um avanço monumental, alguns mistérios ainda persistem, alimentando a pesquisa e a especulação, a extensão do conhecimento matemático. Embora saibamos que usavam o zero e um sistema vigesimal, a profundidade total de seus conhecimentos matemáticos, especialmente em geometria e cálculos mais avançados, ainda está sendo explorada. O propósito de algumas estruturas, embora muitas pirâmides e templos tivessem funções religiosas e cerimoniais claras, o propósito exato de algumas estruturas e configurações urbanas complexas ainda é debatido. Detalhes da vida cotidiana da população comum. Enquanto as inscrições se concentram nas elites, a compreensão mais profunda da vida dos camponeses. A origem de certos rituais. A compreensão completa de rituais como o jogo de bola maia e suas implicações cósmicas e sociais ainda é um tópico de estudo e interpretação. O futuro da maianística. A pesquisa sobre a civilização maia é um campo dinâmico em constante evolução. O trabalho de decodificação é uma colaboração global, envolvendo arqueólogos, linguistas, historiadores, astrônomos e muitos outros especialistas.